Diferença entre as virtudes e a divina vontade. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Com a graça de Deus, vamos aqui buscar meditar 3 trechos do Livro do Céu, embora hajam muitos outros, porque o Livro do Céu trata-se de trazer-nos o conhecimento da vontade divina. Nesse trabalho agora, nesse momento, buscar trazer de uma forma um pouco mais sucinta, mais resumida, a partir de 3 trechos, de 3 textos, essa realidade das virtudes e da vontade divina. O primeiro trecho é do volume 19, o capítulo 11, de 9 de abril de 1926, cujo título é Diferença entre as virtudes e a divina vontade. Vamos ao trecho. Estava pensando entre mim, meu doce Jesus diz tantas coisas grandes, admiráveis, altíssimas, maravilhosas da vontade de Deus. E não obstante a mim, me parece que as criaturas não têm dela o conceito que merece. Não têm a grande impressão das maravilhas que nela há, mas parece que a põe a par das virtudes. E talvez tenham em mais apreço a estas virtudes que a Santíssima Vontade de Deus. E o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, queres saber por quê? Porque não têm o paladar refinado e estão habituados aos alimentos ordinários deste submundo, como são as virtudes, e não aos alimentos celestiais e divinos, como é o meu querer. Este alimento celestial é provado somente por aquele que tem a terra, as coisas e as mesmas pessoas como um nada, ou bem, todas em ordem a Deus. As virtudes que se podem praticar sobre a terra raramente estão excluídas de fins humanos, de estima própria, de própria glória, amor por expor-se diante das pessoas e de agradar a estas. E todos estes fins são como tantos gostos ao paladar ordinário da alma, e muitas vezes se obra mais por estes gostos que pelo bem que contém a virtude. Eis porque fazem mais impressão as virtudes, porque a vontade humana ganha sempre alguma coisa. Em troca, minha vontade, a primeira coisa que lança por terra é a vontade humana, e não tolera nenhum fim que seja humano.
Ela é do céu e quer colocar na alma o que é divino e pertence ao céu. Assim que o próprio eu fica em jejum e se sente morrer. Mas, se sentindo morrer e perdendo a esperança de que algum outro alimento lhe fique, decide-se a tomar o alimento de minha vontade. Assim que o toma, estando já o seu paladar refinado, então sente o gosto do alimento de minha vontade. Tanto que não o trocaria mesmo à custa da própria vida. Minha vontade não sabe conviver com as coisas baixas e pequenas que se podem fazer sobre a terra, como fazem as virtudes, senão que ela quer ter tudo e a todos como o escabelo a seus pés, e mudar todo o interior da alma e as mesmas virtudes em vontade divina. Em uma palavra, quer ser céu no fundo da alma. De outra maneira, ficaria impedida e não poderia desenvolver sua vida divina. Por isso, a grande diferença que há entre as virtudes e a minha vontade, entre a santidade de uma e da outra, as virtudes podem ser das criaturas e podem formar mais uma santidade humana. A minha vontade é de Deus e pode formar uma santidade toda divina. Que diferença! Mas como as criaturas estão habituadas a olhar no baixo, por isso lhe fazem mais impressão as pequenas lamparinas das virtudes que o grande sol da minha vontade. Aqui Jesus começa com uma reflexão sobre como as pessoas não dão o devido valor à vontade de Deus, muitas vezes colocando-a no mesmo nível das virtudes humanas, ou até mesmo preferindo estas últimas. Isso ocorre porque as virtudes são mais tangíveis e próximas da experiência humana, enquanto a vontade divina é algo transcendente, celestial e, portanto, mais difícil de ser compreendida e apreciada. As virtudes, como a caridade, a paciência, a humildade e a justiça, no âmbito humano, são qualidades que as pessoas podem praticar e reconhecer em si mesmas e nos outros. Elas são alimentos ordinários, porque estão ligadas à vida terrena e às relações humanas. Já a vontade de Deus, por outro lado, é um alimento celestial. Ela não está limitada aos interesses humanos ou às recompensas terrenas. Sua natureza é divina e exige uma entrega total, sem reservas, àquilo que Deus deseja. A dificuldade em apreciar a vontade divina está no fato de que as pessoas estão acostumadas a buscar recompensas imediatas e reconhecimento humano, o que as virtudes podem proporcionar. A vontade divina, no entanto, não oferece esses gostos ao paladar ordinário da alma, pois seu propósito é elevar o ser humano a um nível espiritual mais alto, renunciando aos interesses humanos e permitindo que a alma seja transformada e elevada a um estado de santidade que reflete a perfeição e a glória do Senhor. São informações muito precisas, claras e objetivas, que basta apenas a abertura do nosso coração para compreendê-las, uma disposição de compreender e aderir. O próximo trecho é do volume 24, capítulo 10, de 29 de abril de 1928. É um trecho extenso com vários assuntos e eu vou ficar apenas com a primeira parte que fala: as virtudes são sementes, plantas, flores e frutos. A divina vontade é vida. Vamos ficar só com essa primeira parte. Minha pobre mente está sempre em poder do Fiat Supremo.
Me parece que não sei pensar em outra coisa, nem quero me ocupar de nada mais. Sinto uma corrente em mim que ora me detém em um ponto e ora em outro do querer divino, mas sempre nele vou terminar, sem jamais tomar toda a sua luz interminável, pois sou incapaz de fazê-lo. E meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse, me dando uma surpresa: minha filha, quando a alma pratica uma virtude, o primeiro ato que faz forma o germe, e conforme faz o segundo, o terceiro, e assim todos os demais. Cultiva o germe, o rega, o faz que se transforme em planta e em seus frutos. Se pratica uma só vez, ou a semente, ou somente algumas vezes, a semente não é regada, nem cultivada. Morre e a alma fica sem planta e sem fruto, porque jamais um ato só forma uma virtude, mas sim a formam os atos repetidos. Acontece como a terra, que não basta lançar a semente em seu seio, mas sim convém cultivá-la, regá-la frequentemente, se quer a planta e os frutos daquela semente. De outra maneira, a terra se faz dura sobre a semente e a sepulta sem dar-lhe vida. Agora, quem quiser a virtude da paciência, da obediência ou alguma outra, deve lançar a primeira semente e depois, com outros atos, regá-la e cultivá-la. E assim formará tantas belas e diversas plantas em sua alma. Em troca, minha vontade não é germe como as virtudes, mas sim vida. E à medida que a alma começa a resignar-se, a olhá-la em tudo e a viver nela, assim vem formada nela a pequena vida divina. E conforme vai adentrando na prática de viver em meu querer, assim cresce e vai engrandecendo esta vida divina, até encher a alma de toda esta vida, de modo que não fica nela mais que só o véu que a cobre e a esconde dentro de si. E assim como as virtudes, assim como minha vontade, se a criatura não dá o alimento contínuo de seus atos nela à pequena vida divina, esta não cresce e não a enche toda. Acontece como a uma criança recém-nascida que, se não se alimenta, morre ao nascer. Porque minha vontade, sendo vida, tem mais necessidade que as virtudes, que são imagens das plantas, do contínuo alimento para crescer e formar-se vida inteira, do que é capaz uma criatura. Eis a necessidade de que você viva sempre nela, para tomar seu alimento requintado de meu mesmo querer, para alimentar sua vida divina em você. Veja então que grande diferença há entre as virtudes e minha vontade. As primeiras são plantas, flores e frutos que embelezam a terra e dão prazer às criaturas. Em troca, meu fiat é céu, sol, ar, calor, batimento, coisas todas que formam vida e vida divina na criatura. Por isso, ama esta vida e dá-lhe alimento contínuo, a fim de que se encha toda e nada fique de ti. Vamos aqui explorar um pouco mais o trecho. É falado que as virtudes são como sementes, plantas, flores e frutos. Faz essa comparação com as sementes, com as flores e os frutos, e essa metáfora agrícola ilustra como as virtudes precisam ser cultivadas e nutridas para crescer e dar frutos. Semente é o primeiro ato de uma virtude, por exemplo, a paciência. É como uma semente plantada na terra. Plantas e flores
com a repetição dos atos virtuosos. A semente cresce e se transforma em uma planta, que floresce e se desenvolve. Os frutos são os resultados das virtudes praticadas, com a paz interior, a caridade genuína e a união com Deus. A vontade divina é superior às virtudes humanas porque não depende do esforço humano para existir. Ela é uma força divina que transforma a alma de dentro para fora, elevando-a a um estado de santidade divina. A pessoa que vive na vontade divina não apenas pratica virtudes, mas se torna um reflexo do amor de Deus. As virtudes não são algo que surge instantaneamente. Elas precisam ser praticadas continuamente para se tornarem parte da vida da pessoa. Se alguém pratica a paciência apenas uma vez, a semente morre e a virtude não se desenvolve. A repetição dos atos virtuosos é essencial para o crescimento espiritual. A vontade divina como vida. Enquanto as virtudes são comparadas à planta que precisam ser cultivadas, a vontade divina é descrita como vida. Isso significa que a vontade divina não é algo que precisa ser plantado ou cultivado, mas sim algo que já é pleno e completo em si mesmo. A vida divina é como uma vida que começa pequena na alma e cresce à medida que a pessoa se entrega a ela. O alimento contínuo é como uma criança que precisa de alimento para crescer. A vida divina na alma precisa ser alimentada pela prática constante da vontade de Deus. Vamos a um exemplo prático disso. Uma situação. João decide praticar a paciência. O primeiro ato, a semente. João suporta calmamente uma situação difícil no trabalho. O cultivo, que é a planta e as flores. Ele continua a praticar a paciência em outras situações, como no trânsito, em casa. Os frutos. Com o tempo, João se torna uma pessoa mais serena e compreensiva, e sua paciência começa a influenciar positivamente os outros. Um ponto importante para considerar. Se o João praticar a paciência apenas uma vez, a semente morrerá e ele não colherá os frutos da virtude. As virtudes precisam ser cultivadas continuamente para se tornarem parte da vida da pessoa. Vamos ver um exemplo prático aqui também de uma pessoa que vai praticar a vontade divina, que decide viver na vontade divina. A situação é: Maria decide viver na vontade divina. Primeiro passo, ela começa a resignar-se às dificuldades da vida, vendo nelas a mão de Deus. O crescimento. Conforme Maria pratica e a entrega à vontade divina, ela sente uma transformação interior. Sua paz e alegria aumentam, mesmo nas adversidades. Plenitude. Com o tempo, a vida divina enche completamente a alma de Maria, transformando-a em um reflexo do amor de Deus. É importante gravar na nossa alma que as virtudes são importantes, mas precisam ser cultivadas continuamente para dar frutos. A vontade divina é como uma vida que transforma a alma de dentro para fora, elevando-a a um estado de santidade divina. Esses ensinamentos nos mostram que a verdadeira santidade não está apenas na prática das virtudes, que foram comparadas com a semente, com as flores, com os frutos, mas na entrega total à vontade divina, que é vida, que nos transforma e nos une a Deus de maneira plena e eterna. Então, mais do que praticar virtudes, mais do que ter que
está ali repetindo as virtudes, com atos contínuos dessa virtude, seja a paciência, seja caridade, seja a justiça, seja a humildade ou outra virtude, mais do que está praticando para que ela tenha vida, para que ela germine, para que ela cresça, para que ela floresça, para que ela produza frutos, mais do que isso, na vontade divina é uma adesão ao plano, ao projeto de Deus na vida da pessoa. Ela adere a um plano de uma vida nova, de uma vida renovada, de uma vida transformada, de uma vida em Deus. E a semelhança que há com o cultivo é que a pessoa que entrega a sua vontade, ela faz atos contínuos de entrega. Todos os dias ela renova essa entrega. A cada momento, a cada ato, a cada respiro, a cada batimento, ela vai tendo consciência de que ela não se pertence mais, que ela não é mais de si própria, mas que ela é totalmente de Deus. E a vida, essa vida divina vai se desenvolvendo nessa alma, vai crescendo, vai tomando ali uma plenitude. Então, esse passo de estar cultivando essa vida contínua, de estar fazendo os atos consciente de que não são mais atos humanos que a alma pratica, mas são atos do próprio Deus nesta alma. E o último trecho, que é do volume 27, capítulo 18, que é de 3 de dezembro de 1929, vai falar da diferença entre a santidade fundada nas virtudes e a fundada na vontade de Deus. Vamos ver aqui o trecho. Minha pequena mente se perdia no Fiat Supremo e pensava em mim. Qual será a diferença que há entre quem fundou sua santidade nas virtudes e quem a fundou somente no querer divino? E meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, suspirando, disse-me: minha filha, se soubesses que diferença há. Escuta, e além disso, você sabe, a terra florida é bela. A variedade das plantas, das flores, dos frutos, das árvores, a diversidade das cores, das doçuras, dos gostos, tudo é belo. Mas saberia encontrar uma planta, uma flor, ainda que seja das mais preciosas, que não esteja circundada de terra, a qual tem cada raiz em seu regaço colada a seu peito para alimentá-la? Pode-se dizer que ao homem é impossível ter uma planta se não a confia à sua mãe terra. Tal é a santidade fundada nas virtudes. A terra humana deve pôr do seu. Quantas satisfações humanas nas obras mais santas, nas virtudes que praticam. A terra da estima, da glória humana, corre sempre e ali forma o seu pequeno lugarzinho. De modo que se veem as virtudes como tantas belas flores perfumadas, de cor tão viva, que despertam admiração. Mas ao seu redor, na parte de baixo, há sempre um pouco de terra humana. Assim que a santidade fundada nas virtudes pode se chamar terra florida. E segundo as virtudes que praticam, quem forma a flor, quem a planta, quem a árvore. E tem necessidade de água que as molhe e de sol que as fecunde e lhes comunique os diversos efeitos que a cada uma requer. Qual é a minha graça? De outra maneira, passariam perigo de morrer no momento de nascer. Em troca, a santidade fundada em meu querer divino é sol. Está no alto. A terra não tem nada que fazer com ela, nem tem necessidade de água para alimentar sua luz. Seu alimento o toma diretamente de Deus. E no seu movimento de luz contínua, produz e alimenta todas as virtudes em modo divino. As satisfações humanas, mesmo santas, a vanglória, a estima própria, perderam o caminho, não têm razão de existir, porque sentem ao vivo a vontade divina que tudo faz neles e reconhecem
que este sol divino, baixando-se, habita neles e, alimentando-os com sua luz, os faz sofrer a sua transformação, para formar uma só luz com este fiat divino. Além disso, sua luz tem virtude de eclipsar docemente o querer humano, porque está vedado que mesmo um átomo de terra entre em seu querer divino. São naturezas contrárias. Luz e terra, trevas e luz. Pode-se dizer que se rechaçam mutuamente. Nem a luz pode suportar um só átomo de terra e por isso a eclipsa, serve-lhe de sentinela, de defesa, para que tudo se torne vontade divina na criatura. E assim como o sol tudo dá à terra, mas nada recebe, e é causa primária de suas belas floradas. Assim, quem funda sua vida, sua santidade em meu querer, junto com ele são os alimentadores da santidade fundada nas virtudes. Depois disto, estava fazendo meu giro no fiat divino para encontrar todos os atos das criaturas passadas, presentes e futuras, para pedir em nome de todos o reino da divina vontade. Mas, enquanto isso fazia, meu doce Jesus acrescentou: minha filha, tudo o que de bom foi feito desde o princípio do mundo, fora da minha vontade divina, são pequenas luzes, como efeitos do meu fiat divino. Porque, apesar de não terem operado dentro dele, conforme as criaturas se dispunham a fazer o bem, seus raios se fixavam sobre eles, e os seus reflexos formavam-se a pequena chama em suas almas. Porque, sendo meu querer luz eterna e imensa, não sabe produzir mais que luz. Estas pequenas chamas, como efeitos dele, estão em torno do sol de minha divina vontade como honra e glória de seus efeitos e como frutos do bom trabalho das criaturas. Porque conforme elas querem fazer o bem, assim os seus raios se fixam sobre elas e dá os efeitos do bem que querem fazer. Pode-se dizer que mais do que sol, do que quando encontra a boa semente na terra, a sua luz aquece-a, acaricia-a e comunica-lhe os efeitos para formar a planta daquela semente. Não há bem sem o meu querer. Assim como não há cor, doçura, maturidade sem os efeitos da luz do sol. Assim, não pode haver bem sem ele. Mas quem pode formar o sol em suas ações? Quem vive em minha divina vontade. Ela não fixa somente seus raios sobre esta criatura, mas também faz descer todo o sol, e com sua virtude criadora e vivificadora forma outro sol no ato da criatura. Vê então a grande diferença que há? Como entre planta e sol, como entre sol e pequenas chamas. Que trecho extraordinário, na verdade todos são. E nesse capítulo Jesus começa comparando a santidade fundada nas virtudes a uma terra florida. Essa metáfora é poderosa e nos ajuda a entender como as virtudes humanas, embora belas e necessárias, estão sempre ligadas a algo terreno e humano. A terra florida. Vamos imaginar um jardim cheio de flores, plantas e árvores de diferentes cores, sabores e aromas. Essa beleza é comparada às virtudes humanas, como a caridade, a paciência, a humildade, a justiça e outras mais. No entanto, assim como as plantas precisam da terra para crescer, as virtudes humanas estão sempre ligadas a motivações e satisfações humanas. Uma pessoa que pratica caridade pode fazê-lo por reconhecimento social ou por sentir-se bem consigo mesma. Essas motivações são como a terra que sustenta a planta da virtude. Embora a ação seja boa, ela ainda está misturada com interesses humanos.
Vamos a um exemplo. Uma situação. Maria decide doar uma quantia significativa de dinheiro para uma instituição de caridade. A motivação. Ela faz isso porque quer ser reconhecida como uma pessoa generosa e espera receber elogios dos outros. O resultado. A ação de Maria é boa, ela está ajudando os necessitados, mas está misturada com o desejo de reconhecimento humano. Isso é como uma flor bonita, mas que ainda está ligada à terra das motivações humanas. Já um exemplo aqui da santidade movida pela vontade divina, a caridade. A mesma caridade, mas agora movida pela divina vontade. A situação. Ana doa uma quantia significativa de dinheiro para uma instituição de caridade. A motivação dela. Ela faz isso em segredo, sem contar a ninguém, movida apenas pelo desejo de cumprir a vontade de Deus e amar ao próximo e principalmente amar a Deus. O resultado? A ação de Ana é completamente desinteressada. Ela não busca reconhecimento ou recompensas humanas, mas age por amor a Deus e ao próximo. Isso é como o sol que ilumina sem depender da terra. Um outro exemplo relacionado à paciência no interesse pessoal das virtudes, da santidade das virtudes. Situação. João suporta calmamente um colega de trabalho difícil. Motivação. Ele faz isso para evitar conflitos e manter uma boa imagem no trabalho, mas interiormente está cheio de ressentimento. O resultado? A paciência de João é uma virtude, mas está misturada com o interesse de manter uma boa reputação. Ele não está agindo por amor ao próximo ou por desejo de cumprir a vontade de Deus, mas simplesmente para ficar bem com o colega, ficar bem com os demais de onde ele trabalha. É apenas uma aparência de paciência, mas por dentro ele está um turbilhão, provavelmente uma raiva ali brotando, mas por fora é aquela pessoa calma, paciente, mas por dentro não. A paciência guiada pela vontade divina. Situação. Pedro suporta calmamente um colega de trabalho difícil. Então, nós temos aqui situações semelhantes, situações até mesmo iguais. Motivação. Ele faz isso porque vê naquela situação uma oportunidade de crescer na fé e de confiar na providência de Deus. Ele reza pelo colega e oferece suas dificuldades a Deus. O resultado? A paciência de Pedro não está ligada a interesses pessoais, mas à vontade divina. Ele age movido pelo desejo de cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso signifique sofrer em silêncio. Se for observada, a gente consegue ver a diferença, é nítida a diferença, mas a diferença ela se dá no interior. Externamente, o ato é o mesmo. Tanto um como o outro tem a virtude da paciência, mas a motivação interior, a terra está ali dentro da motivação, dentro do interior, dentro do movimento interno, dentro da alma da pessoa, que na maioria das vezes é somente Deus e a pessoa, ao mais Deus do que a pessoa mesma é que percebe esse movimento interior, que percebe o que está dentro, qual que é a motivação, qual que é a intenção. Então, aqui a intenção é o fundamental para ser compreendido. Qual que é a intenção? Qual que é a motivação? Qual que é o interesse? É por amor a Deus e ao próximo ou é por interesse próprio ou interesse de outros? Jesus fala neste texto também que as virtudes precisam de água, que é a graça de Deus, e de sol, que é a luz divina, para crescer e florescer. Isso significa que mesmo as virtudes humanas dependem da graça de Deus para se tornarem verdadeiramente santas. Então não existe virtude fora de Deus. Mesmo as virtudes humanas, elas dependem da graça e da luz de Deus.
Em contraste com a santidade fundada nas virtudes, a santidade fundada na divina vontade é comparada com o sol. O sol está acima da terra, não depende da terra e é a fonte de toda a vida e luz na terra. O sol divino é comparado com a vontade divina, que é como esse sol que ilumina e alimenta tudo, mas não depende de nada para existir. Ela é autossuficiente e divina. Quem funda sua santidade na vontade divina não precisa de motivações humanas ou reconhecimento terreno. A sua santidade vem diretamente de Deus. Um exemplo disso, imagina uma pessoa que decide seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso significa abrir mão dos seus próprios planos e desejos. Ela não busca reconhecimento ou interesses humanos, mas age movida apenas pelo desejo de cumprir a vontade de Deus. Essa pessoa está fundando a sua santidade no sol divino e não na terra das motivações humanas. Jesus destaca que a vontade divina eclipsa o querer humano, ou seja, ela suplanta e transforma a vontade humana, eliminando qualquer traço de egoísmo ou interesse pessoal. A vontade divina não apenas complementa as virtudes, mas as transforma e eleva a um nível superior. Ela faz com que as virtudes humanas se tornem expressões da vida divina. Quando as virtudes são praticadas sob a influência da vontade divina, elas deixam de ser meramente humanas e se tornam divinas. A caridade, por exemplo, não é mais apenas uma ação humana, mas uma expressão do amor de Deus. Há também no trecho uma distinção clara entre a santidade fundada nas virtudes e a santidade fundada na divina vontade, usando a metáfora das pequenas chamas e do sol. As pequenas chamas representam as boas ações e virtudes humanas, que são belas e importantes, mas limitadas. Elas são como reflexos da luz do sol, mas não são o sol em si. Já a santidade fundada na vontade divina é como o sol, que é a fonte de toda luz e vida. Ela é infinita e divina e não depende de nada para existir. Vamos ver aqui algumas características da santidade fundada na vontade divina. Ela é desinteressada, não busca reconhecimento, recompensas ou satisfações pessoais. A motivação é puramente o amor de Deus e ao próximo. É transformadora. A vontade divina transforma a pessoa por dentro, eliminando o egoísmo e elevando-a a um estado de santidade divina. É plena. Essa santidade não é limitada pelas falhas humanas, pois vem diretamente de Deus. É como o sol que ilumina tudo sem depender de nada. Portanto, todas as boas ações, mesmo as que são feitas fora da vontade divina, são reflexos da luz de Deus. No entanto, apenas aquelas almas que vivem na vontade divina podem experimentar a plenitude da santidade. Então, para ficar gravado no nosso coração, fixado na nossa inteligência, esse conhecimento desses três trechos, fica fixado o seguinte, que a diferença entre as duas formas de santidade está nas motivações e na fonte de onde elas vêm. A santidade fundada nas virtudes é bela e importante, mas está sempre ligada a motivações humanas e à terra, das satisfações terrenas. Já a santidade fundada na vontade divina é completamente desinteressada e divina, vindo diretamente de Deus e transformando a pessoa por dentro. A chave para uma santidade verdadeiramente divina está em abraçar a vontade de Deus,
renunciando aos interesses humanos e permitindo que a alma seja transformada e elevada a um estado de santidade que reflete a perfeição e a glória do Criador. Então é maravilhoso perceber que não é, parece que é difícil, mas não é. É necessário que se observe qual o movimento, qual a intenção, qual a motivação, o que me move, o que me faz agir, o que me conduz, o que me toca, o que me faz viver, o que dá sentido à minha vida. Então são perguntas que nós precisamos responder para saber se estamos caminhando numa santidade de terra ou numa santidade de céu. Eis aí a diferença. O que me move, o que me motiva, o que me faz, que me dá vida, o que gera a vida em mim, o que está gerando essa vida em mim. Eu estou apenas dependendo das graças, que é essa água, que é essa luz, ou eu estou vivendo plenamente dessa fonte, eu estou me alimentando diretamente da fonte, sem motivações baixas, sem motivações terrenas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.